Abacuque. Eu quero ler os primeiros 5 versos do capítulo de número 1. Depois do capítulo 2, o versículo 1 e o versículo de número 4. A parte B do verso de número 4. E depois a gente finaliza a leitura com Abacuque capítulo 3, do verso 17, 18 e 19. Abacuque capítulo de número 1, de 1 a 5. Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo manifesta a torcido. Mas vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Capítulo 2, versículo 1 e a parte B depois do verso 4. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Verso 4, a parte B do capítulo 2. Mas o justo pela sua fé viverá. Vamos repetir juntos? Mas o justo pela sua fé viverá. Capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos repetir juntos? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Verso 19. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Toma seu assento, mandando glória para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu trouxe alguns livros que podem abençoar e edificar a sua vida. No final vão estar lá atrás, tá bom? Se você puder, passa lá. Você vai ser participante de uma batalha que nós estamos vencendo para a glória do nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um cenário, de uma mensagem odierna, atual e, por que não dizer, de suma importância para o nosso tempo. Amém? É uma verdade tão significativa que, quando se trata de avivamento, quando se trata de renovo, quando se trata de manifestação da parte de Deus para as nossas vidas, não é um sentimento, é um mandamento. Amém? Vou repetir. Quando se trata de mover de Deus, avivamento, renovo, não é um sentimento, é um mandamento. Amém? Porque se você ficar esperando sentir para se avivar, você não vai ser avivado nunca. Vou repetir. Se você ficar esperando sentir para se avivar, você não vai ser avivado nunca. Então avivamento não tem a ver com sentimento, tem a ver com a sua decisão. Então quem quer ser avivado quem quer ser renovado aleluia, oh glória. Quem quer se apresenta. Pastor, e quem não quer? Quem não quer arruma uma desculpa. Amém? Eu sei que de repente vão chamar você de exagerado. Vão dizer para você: para que isso? Aleluia. Mas quem sabe o privilégio que é. Amém? É igual tomar banho. Se você ficar sem tomar, fica complicado. Então pensa comigo que o melhor cenário para um avivamento é um cenário desfavorável. Amém? Abacuque é aquele que abraça, ou abraço. Então pensa comigo que Abacuque é o profeta, é a boca credenciada por Deus para falar desse tempo. E o desejo dele é trazer todo mundo, é não deixar ninguém de fora. E se tem uma coisa que todo mundo espera, é resultado.
Só que na era aqui do Abacuque, o resultado não veio. Porque, querido, se o povo não está querendo ouvir Deus, vai ouvir Abacuque? Vou repetir. Se o povo não está querendo ouvir Deus, vai querer ouvir Abacuque? Calabarachandaraia. Então pensa comigo, o desafio desafiador que é falar a um povo que não quer mais ouvir o Senhor. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia essa noite: Deus não parou de falar. Não, tem mais alguém comigo aqui essa noite. Deus não parou de falar. O que está faltando é alguém disponível para ouvir e para executar o que Deus está falando. Aleluia! Só que nenhum ser humano está preparado para a falta de resultado. Todo mundo quer, até porque isso é combustível. Por menor que seja a obra que você está fazendo, o mínimo que você espera é resultado. É você ser bem sucedido nisso. Isso vai te dar ânimo. Se você, por exemplo, trabalha numa repartição e o trabalho que você faz é reconhecido, você não vai chegar atrasado. Você não vai colocar atestado. Por quê? Porque o teu trabalho está sendo valorizado. Aleluia. Nós queremos os privilégios, nós queremos o resultado. Mas pergunta para alguém aí, diga: e o peso? Ô glória. Porque o que Abacuque vai sentir no capítulo de número 1, versículo de número 1, não é o privilégio, não é o resultado, é o peso. Aleluia. Você consegue colocar a mão no ombro de alguém e diga: a unção vem acompanhada de um peso. Vou repetir, diminuiu glória, mas não tem problema não. Aleluia, a unção vem acompanhada de um peso. E tem dia que você não apenas prega, você vive o que você está pregando. Tem dias que você não apenas canta, você vive aquilo que você está cantando. Você sente na pele, na própria pele, o que o céu está chamando você para viver. E o Abacuque, eu fico imaginando, aleluia, que ele recebe o ofício, o chamado. E eu gosto dessa ideia, porque geralmente chamado é para quem não quer o chamado. Quando você vê muito uma pessoa brincando na igreja para ter alguma coisa, Deus nem se mexe. Mas quando a pessoa começa a fugir, pastor, levanta outro, aleluia, pastor, não conta comigo. É esse tipo de gente que Deus encontra. É esse tipo de gente que Deus cria um cenário, que Deus cria uma forma para dizer: você não quer, mas eu quero, ô glória. E vai prevalecer na sua vida aquilo que eu estabeleci. Aleluia. Só que o Abacuque é como eu e você. A gente quer o resultado, a gente quer o privilégio, mas a gente não quer sentir o peso. É por isso que tem dias que parece que Deus é com todo mundo, menos com você. Tem dia que às vezes você prepara o melhor sermão e aí o resultado não vem. Eu demorei um tempo para entender isso. Houve uma época, 30 anos atrás, que eu me atribulava. Eu falava: Deus, poxa, eu preparei meu melhor sermão. O que foi que aconteceu? Eu disse: hoje eu não quis fazer nada, meu filho. Ô glória. Aí vai fazer birra com Deus, vai fazer pirraça com Deus. Aleluia. Dá um sorriso aí e diga: Ele é soberano. Porque a gente se acostuma muito com a vontade permissiva de Deus. Mas pergunta aí, diga: e a soberana? Ele não só tem a vontade permissiva, ele tem a vontade soberana. O que é isso, pastor? Tem coisas que Deus vai fazer e não vai dar explicação para você. É por isso que a senha é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Abacuque, queridos, se envolve tanto com o profético que ele se esquece do humano. E quer que eu lhe diga uma verdade essa noite? Não dá para desvencilhar a estrutura profética da estrutura humana. Geralmente, uma pessoa com uma estrutura psicológica ou neurológica desestabilizada vai conseguir ter estrutura profética ou estrutura espiritual. É isso que está acontecendo com Abacuque. Abacuque se envolveu tanto com o profético. E diga aí para alguém que se esqueceu de viver. Quer um conselho essa noite? Viva tudo que Deus tem para você, mas não deixe de se cuidar. Melhor aí, porra, diga, cuidar de você também faz parte da sua vida espiritual, vai. Você não precisa se matar pela obra de Deus, Jesus já fez isso. Talvez você não pule hoje, mas eu vou entregar a palavra que Ele colocou no meu coração. Tem um Abacuque que não consegue lidar com a sua estrutura emocional, mas tem um tom pedagógico aqui e salutar para nós. Quando ele vê o peso, quando os resultados não vêm, ele vai fazer uma coisa que não é pecado. O que é, pastor? Desabafar. E Deus ama esse tipo de gente. Deus não espera de mim, de você, perfeição, porque Ele sabe que isso é impossível. Mas Ele espera de mim, de você, sinceridade. E Deus ama a gente que chega numa reunião profética como essa e diz: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui. Está complicado, mas eu estou aqui. Eu estou triste, mas eu estou aqui. Eu estou desanimado, mas eu estou aqui. Está tudo remando contra, mas eu estou aqui. É para você que tem uma palavra de Deus liberada como decreto nessa noite dentro dessa casa. Porque a gente tem essa mania, a gente vai suportando, até uma hora que a gente explode. E às vezes aquela explosão sua é só a ponta do iceberg de algo que já não está bem na sua vida há muito tempo. Só que Deus, Ele não é teólogo, Deus é pedagogo. Dá para repetir comigo? Diga: Deus não é teólogo. Diga: Deus é pedagogo. Oh glória. Enquanto Abacuque está desabafando por conta do peso que ele está sentindo, daquilo que ele não está conseguindo lidar, pelo fato dele não ter resposta para as suas perguntas, pelo fato dessa falta de resultado estar mexendo com a sua estrutura, desestabilizando ele, Deus está quieto. Ele passa do versículo 2 ao versículo de número 4 desabafando, dizendo: por que o Senhor... Eu creio que essa é uma das perguntas que Deus mais ouve lá no céu. Por quê? Se tem uma outra palavra que Deus ouve muito lá no céu, é: até quando? Por que o Senhor está me permitindo viver tudo isso? Até quando eu vou clamar ao Senhor que o Senhor não vai me escutar? Oh glória. Porque se não bastasse o peso dos resultados não estarem acontecendo aqui, parece que Deus se calou para o Abacuque. E dá um sorriso aí para alguém. Isso mexe com a gente. Aleluia. Só que deixa eu te dar uma notícia essa noite. O fato de Deus não estar te ouvindo não significa que Ele fechou os olhos. Então recebe essa palavra essa noite. Deus se cala, mas não fecha os olhos. Ele continua vendo você. Ele sabe até onde você pode ir, e Ele sabe até onde você pode suportar. Deixa eu responder alguém aqui essa noite. Quem falou para você que você tem que entender tudo que acontece? Quem falou para você que você tem que ter resposta diária para todas essas tuas perguntas? Quem falou para você
que você tem que esperar a vida fazer sentido para viver uma vida na presença de Deus. A minha vida e a sua vida não é movida por sentimento. Eles vêm, eles se afloram, mas a minha vida é marcada pela minha fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Não tem nada condizendo que vai acontecer alguma coisa, mas eu creio que Ele pode mudar, que Ele pode fazer. Aí Deus vai tratar, Deus vai sarar o Abacuque. Olha o senso de humor que Deus tem, queridos. O Abacuque está relatando para Deus, está desabafando tudo que ele está enxergando à sua volta. Aleluia. O pastor, o tema hoje é de avivamento. Eu sei. Eu vim pregar um avivamento para você hoje. Aonde, pastor? Na sua estrutura. Aleluia. E dá um sorriso aí para alguém, diga: na caminhada com Deus, diga: a estrutura que mais pega é emocional, vai. Eu lido com pessoas, que eu faço gabinete pastoral segunda, quarta e sexta. As pessoas estão sobrecarregadas. Oh, glória. Essa semana eu recebi um milionário no gabinete. Eu falei para ele, me dá pelo menos o dízimo porque não dá para entender um cara riquíssimo querendo morrer, querendo se matar. Aleluia. Só na garagem dele ele tem 150 milhões em carros. Em Águas Claras ele tem 340 imóveis. Mora numa cobertura avaliada em 12 milhões de reais. Tem mais de 150 mil funcionários. E querendo morrer. Oh, glória. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: se Deus não preencher você, nada preenche. Se Deus não for o centro da sua vida, você pode ir para as Bahamas, você pode ir para as ilhas paradisíacas do Caribe, você pode ir para Dubai, você pode frequentar as 8ª maravilhas do mundo, aleluia. Vai continuar um vazio aí. Mas quando Deus entra, você pode morar numa barraca de lona, oh glória, aleluia. Haverá uma graça do céu manifesta sobre a sua vida. Olha para cá. Olha como é que Deus vai curar o Abacuque. Parece um paradoxo, é desproporcional até. Deus chega para ele no versículo de número 5 do capítulo 1 e diz: vede entre as nações. Oh glória. Qualquer psicólogo, pastor Roberto, ia fazer uma leitura pelos sintomas do Abacuque, ia chegar a uma conclusão: você não está bem. Só que Deus, querido, não trabalha com sintoma. Amém? Deus trabalha com a causa. E Deus está dizendo: Abacuque, eu sei o que adoeceu você. Diga aí para alguém: a sua visão. Recebe essa palavra essa noite. Se o inimigo conseguir adoecer sua visão, ele vai adoecer todos os demais ambientes, todas as demais estruturas da sua vida. Então prova que Deus vai ser cirúrgico aqui. É verde entre as nações. Porque o que está adoecendo Abacuque é aqui, ó, ao seu redor. E coloca a mão no ombro de alguém, por favor. Diga: as pessoas só vão te adoecer se você der acesso a elas. Diminui o glória, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. As pessoas só vão te adoecer se você der esse acesso a elas. Mas essa noite a casa caiu para Satanás. O jugo está sendo despedaçado e tem uma graça sendo liberada para sarar você.
Deus está convidando o Abacuque: ei, para de enxergar o agora, para de enxergar o momento, e comece a enxergar lá na frente. Não é como está agora, Abacuque, é como vai terminar isso aí. Admirai-vos, maravilhai-vos, porque é nesses dias aí de embate, é nesses dias aí que te adoeceram, que te atrofiaram, que te sabotaram, que te paralisaram, Abacuque. Esses dias aí para você, aleluia, é problemático, mas para mim é pedagógico, para mim é solução. Para mim esses dias aí de turbulência, Abacuque, para mim é o palco perfeito para eu realizar algo extraordinário. Eu vou realizar nesses dias aí uma obra tal, aleluia, que você vai ter dificuldade de crer quando eu começar a contar. Deus sarou Abacuque, e ele vai perceber que ele não é só feito de uma estrutura emocional. Vou profetizar de novo. O Abacuque vai perceber que ele não é só feito de uma estrutura emocional. Parece que agora a gente tem um novo Abacuque no capítulo de número 2, porque ele vai dizer: eu vou para minha torre de vigia. Aleluia. Lembra que no capítulo 1 ele queria resposta? Aqui ele mudou, agora ele quer ouvir o que Deus tem para falar. Oh glória. Eu comecei dizendo: Deus não parou de falar, mas às vezes nós nos atribulamos tanto que às vezes Deus está falando, Deus está agindo, Deus está se movendo, e a gente não está percebendo. Pastor, como é que é o nome dessa estrutura agora do capítulo de número 2? Aleluia. É a estrutura que eu e você não podemos negligenciar, e é por ela que nós nos movemos. Pastor, como é que é o nome dessa estrutura? A estrutura do altar. Só que não é o público aqui, porque no público dá um sorriso aí para alguém, nem parece que você tem problema hoje. Você está do lado de alguém que está com um cara que vai fazer um pix para você daqui a pouco. Esses dias me levaram para comer uma picanha na chapa aqui, irmão. Ô negócio gostoso aqui em Paulinho de Goiás. Aleluia. Mas olha para cá. O altar que me sustenta não é o público, é o secreto. Vou profetizar de novo: o altar que me sustenta não é o público, o altar que me sustenta é o altar secreto. E o Abacuque, depois de ter sido curado emocionalmente, vai perceber que o seu altar secreto, o seu lugar onde ele costuma orar, onde ele costuma se relacionar com Deus, está intacto. Então pega essa palavra de Deus essa noite: haja o que houver, aconteça o que acontecer, se levante quem quiser se levantar, faça, aleluia, do termômetro da sua vida, aleluia, uma estrutura de altar na presença de Deus, porque é o teu altar secreto que te credencia para viver esta unção que nós estamos profetizando essa noite em público, para a glória do nome do Senhor Jesus. Está sem resposta, vai para o altar. Não entendeu, vai para o altar. Não sabe o que fazer, vai para o altar. Aleluia. Reverencia o altar, adora a Deus no altar, se rende a Deus no altar. E a glória que eu vim profetizar esta noite, e eu estou sentindo ela dentro dessa casa, vai renovar você. Porque se tem um ambiente que a gente nunca sai do mesmo jeito que a gente entra, meu irmão, é no altar da oração.
Porque na oração, nem sempre você vai ver Deus mudar coisas. Mas com certeza no altar, você dá oração, você vai ver Deus mudar você. E quer uma máxima essa noite? Eu queria que você celebrasse isso como vitória. Não se trata mais do que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida é apenas um detalhe. Agora é quem você está se tornando. E eu queria que nesse avivamento você celebrasse quem você está se tornando. Eu queria convidar alguém aqui a celebrar que coisas que outrora te paralisava não te paralisa mais. Coisas que outrora te sabotava não te sabota mais. Coisas que outrora te adoecia não te adoece mais. Áreas que outrora o diabo levava vantagem, a ferida foi estancada. Aleluia, oh glória. Não sangra mais, Satanás não leva mais vantagem. Agora o céu te encheu de poder, te encheu de autoridade. E é esse poder, essa autoridade que se manifesta, que faz eu e você triunfarmos. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque Deus está falando com o crente aqui. É para ficar registrado na sua alma, para você não se esquecer nunca mais. Para de celebrar apenas o que Deus faz na sua vida e começa a celebrar quem você está se tornando na presença dEle. Celebra isso essa noite. Coisas que te paralisavam não te paralisa mais. Coisas que te adoeciam não te adoecem mais. Recebe o poder dessa palavra nessa noite. É por isso que alguém pergunta: cadê aquela barraqueira? Morreu. Cadê aquela mulher que qualquer coisa parava? Qualquer coisa era motivo para ela desistir, para ela retroceder, para ela desanimar. Essa mulher foi sarada, foi restaurada. Já não existe mais. Tem um avivamento que nos impulsiona a construir diariamente um altar ao Senhor. Eu penso que esse foi o segredo da caminhada do Abraão. Porque depois que ele saiu da terra, da parentela e da casa do pai, a primeira coisa que Abraão faz não é chegar na terra, é levantar um altar ao Deus que lhe aparecera. O Abraão está dando uma lição para nós, de que o que vai nos fazer chegar não é a promessa. O que vai nos fazer chegar é a presença. Obrigado, Vaz. Esqueci. Obrigado. Olha para cá. Aleluia. O detalhe é que até Isaac nascer, Abraão era conhecido como o homem do altar. E depois que Isaac nasce, pastor, o Abraão não levanta um altar, ele oferece para Deus uma festa. E dá um sorriso aí para alguém: a festa não substitui altar, vai. Eu sou filho de pastor, tá? São 30 anos pregando, eu já pastoreei 9 igrejas, então eu vou pregar com responsabilidade para você. Não me interpreta mal, eu não estou impedindo a igreja de fazer festa, nós somos festeiros mesmo. E se você me convidar, eu venho. Mas dá um sorriso aí e diga: festa passa. O termômetro da sua vida durante o ano é o altar que você está disposto a construir diariamente na presença de Deus. Porque vai ter dias na minha vida e na sua vida que não vai ter pastor, não vai ter igreja, não vai ter ninguém. É só você e Deus, e você vai perceber que Deus e você é o suficiente. Aí ele apresenta para mim, nesse avivamento, a terceira estrutura que é construída não pelos sentimentos, mas pelo altar. E é o cérebro do livro. Eu fiz questão de ler com você Abacuque 2:4, a parte B. Mas o justo viverá pela sua fé.
Talvez o que não te disseram, dá um sorriso. Sua fé vai ser testada. Melhor aí, diga: sua fé vai ser prensada. Oh, glória. Porque a gente quer o resultado da fé, sim ou não? A gente quer os privilégios que a fé proporciona. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: só tem história da parte de Deus para contar quem passa. Vou profetizar de novo: só tem história da parte de Deus para contar quem passa. E eu tenho uma notícia boa para te dar: depois que você passa, vira testemunho. Depois que você passa, aleluia, você passa a ter autoridade. Não vai ser só teoria, oh glória. Você vai poder falar para alguém: olha, aleluia, Deus é um Deus de milagre, porque milagre acontece na minha vida. Deus é um Deus de vitória, aleluia, porque vitórias estão acontecendo na minha vida, oh glória, aleluia. Eu posso falar para você que essa fé funciona, que essa autoridade funciona, que esse renovo funciona, que essa graça que está sendo liberada aqui essa noite funciona para a glória do nome do Senhor Jesus. Ei, a fé não se manifesta quando você tem, a fé se manifesta quando você não. A fé não se manifesta quando você pode, é quando você não pode. Fé é mais ou menos assim: você chega na história de alguém que tudo está dando errado. Aí quando você tem uma vida de fé, você diz o quê? Vai dar? Você chega num ambiente que alguém diz não muda, você vai dizer vai mudar. Oh glória. Eu estou com um bebê milagre em casa de 9 meses. Eles tiveram que induzir o parto da minha esposa, porque as contrações não batiam. E quando começaram a induzir aquele líquido para acelerar o processo, o neném começou a ser asfixiado no ventre. Quando a placenta dilatou e a bolsa estourou, o tanto que ele ficou asfixiado, ele nasceu sem os batimentos. E os médicos começaram a tentar fazer a reanimação, e não acontecia nada. E naquela hora o Espírito Santo gritou: você não está aqui de bobeira. Pede autorização e ora. Oh glória. E eu olhei para aquele doutor e disse: doutor, deixa eu orar. Ele disse: a gente está fazendo tudo que a gente tem e não está resolvendo. Se você acha que orar resolve, eu disse: se não resolveu, o que custa? Pelo menos eu orei. 5 minutos orando, toda aquela secreção que o meu filho engoliu, ele começou a colocar para fora. E os médicos olharam e disseram: vamos entubar ele. Eu disse: não, ele não precisa de intubação. O que ele precisa? Ele precisa experimentar o peito da mãe pela primeira vez. É por sua conta e risco. Eu disse: pode fazer. Oh glória. Mamou, dormiu igual um anjo. No outro dia fez toda uma bateria de exames, e os médicos disseram: esse menino é um milagre. Aleluia. Levanta a mão de alguém lá no terceiro andar, diga: o que você chama de adversidade é o teu próximo testemunho, vai. Não, com fé, vai, com fé, vai. O que você chama de adversidade é o teu próximo testemunho. É mais um cântico de vitória que você vai entoar na presença de Deus. É o palco perfeito para você ver Deus se revelar como nunca antes. Através do altar e da fé, o Abacuque chega à solução para aquele tempo. Porque perceba que ele não pede avivamento para o início, e ele não pede avivamento para o final, mas ele pede para o meio. Por quê, pastor? Vou exemplificar na prática.
Eu estou no meio dessas duas paredes. Faz de conta que ali é o final e aqui é o início. Diga aí para alguém, diga, é a mesma distância. A mesma distância que eu tenho para chegar no final é a mesma distância que eu tenho para retroceder. E na hora da guerra, o que é mais fácil? Quando não tem nada remando, quando tudo está remando contra, quando não tem nada dizendo que vai acontecer alguma coisa, a tendência não é você insistir para chegar no final. A tendência é você retroceder. Pastor, o que está dizendo aí? Eu não preciso de um avivamento no início, porque no início a empolgação está no auge. Oh glória! Eu não preciso de um avivamento no final, porque no final você já aguenta tudo. Oh glória! Eu preciso de um avivamento no meio. Oh glória! Porque por mais que a vontade seja de retroceder e voltar para a estaca zero, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um destino. Eu sei quem me chamou, e eu sei que quem me chamou é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Só que nesse avivamento, no capítulo de número 3, eu queria que você fizesse um coro comigo para a gente encerrar. Diga aí para alguém, diga, o cenário não mudou, mas Abacuque mudou. Vamos profetizar de novo, mais forte, vamos lá. Diga, o cenário não mudou, mas Abacuque mudou. Ei! O avivamento que eu tanto espero para mudar o lugar, para mudar o ambiente, para mudar o cenário, para mudar a geografia, começa aí. Diminui o glória, mas não tem problema não. Grava de novo para mim esse negócio, minha filha, que eu gostei. Vai, por favor. Aleluia. Ei, o cenário não mudou, mas Abacuque mudou. O avivamento que eu tanto espero para mudar o cenário, para mudar a sentença, para mudar a geografia, começa em mim. Então recebe essa palavra essa noite. Se ninguém quiser se avivar, se aviva você. Se ninguém quiser se envolver, se envolva você. Mas pelo amor de Deus e pelo poder da palavra que Deus está mandando eu entregar para você, não desperdiça a oportunidade de viver este avivamento que o céu está liberando para as nossas vidas. Pastor, por que o cenário não mudou? Porque ele chega no versículo de número 16. Aleluia. E diz, ainda que a figueira não floresça. 17, melhor dizendo. 3:17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Aleluia. Que decepcione o produto da oliveira, ou ainda que a oliveira minta. Os campos não produzam mantimento e não haja, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ele está usando uma linguagem figurativa de um cenário completamente desfavorável, de uma crise completamente generalizada, porque ele está usando as fontes que regem a economia do lugar. Porque dá um sorriso aí para alguém, diga, a falta de avivamento não afeta só a sua vida espiritual. Se você acha que desperdiçar a oportunidade de se avivar vai beneficiar as demais áreas ou as demais estruturas da sua vida, você está enganado. Oh glória. Diga aí para alguém, diga, para continuar orando, diga, é uma guerra. Agora para de orar para tu ver uma coisa. Para parar de orar é facinho, meu irmão.
Você já viu que os pastores, os pregadores parecem aqueles discos arranhados? Às vezes só muda o pregador, mas a mensagem às vezes é a mesma. Isso é o amor de Deus por você. É Deus dizendo: se eu deixar por sua conta, você vai se tornar um morto-vivo dentro da igreja. Você vai se tornar morno espiritualmente. Porque todo frio, diga aí para alguém, diga, se torna crítico. E geralmente crítico não constrói nada. Então, quer viver esse avivamento? Para de aceitar crítica de quem não te ajudou a construir nada na vida. Pastor, o senhor falou da estrutura emocional, da estrutura do altar, da estrutura de fé. E qual é a quarta? A quarta você precisa construir diariamente. Como é que é o nome dela, pastor? Maturidade. O céu quer te dar estrutura emocional. O céu quer te dar estrutura de altar. O céu quer te dar estrutura de fé. Mas o céu também quer construir na sua vida uma estrutura diária de maturidade. Porque não é o cenário que tem que mudar, é você que tem que mudar. Cadê os casais que estão aqui na igreja hoje? Maridão, a mudança que você tanto espera na sua esposa começa em você. Esposa, a mudança que você tanto espera no seu marido começa em você. Ô filhos, a mudança que você tanto espera na vida dos seus pais começa em você. E a notícia que eu tenho para compartilhar com você no final dessa palavra é que se você mudar, o ambiente vai ser impactado, influenciado por essa mudança. Eu tenho o Arthur de 6 anos e a Maria Luísa que faz 15 agora essa semana. Eu nunca mandei meus filhos orarem. Eles me viram orando. Oh glória. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. O avivamento não é na horizontal. Primeiro, não, é na vertical. Lembra que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio da onde? Veio do céu, não veio da terra, não veio de homem. Veio do céu um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa onde eles estavam. Então veio do céu. Fica de pé comigo essa noite.